a minha casa, estou aqui reunido com a minha família, minha esposa, os meus filhos e o meu cachorro. E toda sexta-feira a gente tem uma reunião especial em casa. Já cantamos e adoramos o Senhor, já trouxeram uma saudação, e hoje eu decidi gravar essa parte da palavra. Eu quero falar um pouquinho sobre Salomão, sobre sabedoria. A maioria das pessoas pedem muita sabedoria. E eu cresci em uma fase da igreja, em um tempo em que não só os homens, mas todos, a igreja foi levada a pedir sabedoria. Mas a grande questão era, por que nós pedimos sabedoria? Sabedoria para quê? Mas o texto sempre dizia, Salomão pediu sabedoria, e Salomão, quando pediu sabedoria, agradou tanto a Deus, que Deus deu sabedoria, riquezas e honra. E hoje, até por Jesuscidência, a minha filha chegou e ela ganhou um prêmio lá na escola. Ela foi a melhor aluna da sala e ela ganhou um prêmio, um dia muito especial, um passeio muito legal. E além de ganhar, ela tem a oportunidade também de escolher e abençoar uma outra pessoa da sala para também ir nesse passeio, né, que vai ser muito bom. E aí quando ela chegou, ela contou para mim, muito feliz, nós nos alegramos, tudo, e eu falei para ela, filha, parabéns, você é muito esforçada. E ela meio que ficou estranho, né, achou estranho, e quando eu perguntei para ela, o que foi, filha? Você achou que o pai ia falar que você é inteligente, porque você foi a melhor na prova? Eu falei assim, eu pensei que eu era inteligente. Eu falei, não, você não é inteligente. Você não é inteligente. Eu vi uma geração pedir sabedoria e agir como tolo. Porque pediu sabedoria simplesmente, sabe, influenciado e desejando sabedoria, mas a verdade é que não queria sabedoria, queria dinheiro, queria riqueza. E não tem coisa pior para desagradar o nosso Deus do que a falsidade, a hipocrisia, a manipulação, manipular, ser manipulado, manipular um povo. Não, vamos pedir sabedoria porque isso vai agradar a Deus e com isso a gente vai enriquecer. E a vida pode dar certo desse jeito por um período, mas espiritualmente nem no começo e nunca dá certo. Porque Deus é um Deus que ele sonda os corações, ele esquadrinha o nosso coração. Antes de nós falarmos, pedirmos, ele já sabe o que nós vamos pedir e por que vamos pedir. E como é que Deus se sentiu ouvindo as igrejas, ouvindo uma geração? Deus, me dê sabedoria. Mas lá no fundo a gente queria ser rico. A gente quer viver o nosso próprio desejo, o nosso próprio querer. Basta um pouquinho de dinheiro, né? E aqui me faz lembrar o meu pai, o apóstolo, que ele diz, olha, a maior tentação da igreja, o momento mais difícil da igreja, a maior prova da igreja vai ser a partir de agora, porque ela vai prosperar. E quando as pessoas prosperam, o poder do dinheiro mostra quem as pessoas são. E, infelizmente, Salomão, ele pediu sabedoria para Deus? Pediu. Mas ele foi ensinado pelo pai, desde pequenininho, a pedir sabedoria, a valorizar o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, a prudência. Um pai que ia para um caminho totalmente diferente, tirado de trás das malhadas, que lutou contra o gigante, um grande guerreiro, um salmista, um poeta, um adorador, mas que boa parte da sua vida resolveu as coisas com a espada, mas um pai que tinha tanto temor a Deus, que errou tanto, um homem que agradou a Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas que errou tanto. E errou muito na questão do casamento, da família, com os filhos, tanta desgraça na sua casa. Mas ele, na questão do reino, de implantar o reino e de dar continuidade no reino, ele vai ensinar Salomão a pedir sabedoria.
Davi tinha tudo para ensinar os seus filhos a serem guerreiros, porque ele foi um grande guerreiro. E ele é conhecido até hoje como aquele que derrubou, que venceu Golias. Mas ao invés de ensinar o seu filho a pedir força, ele ensinou o seu filho a pedir sabedoria. Porque para cada tempo, para cada geração, nós precisamos entender e discernir e pedir as coisas certas, aquilo que vai agradar a Deus e que vai ser usado no reino de Deus. Então Davi teve muita sabedoria, discernimento, e ele ensinou o seu filho a pedir sabedoria. E na hora certa o seu filho pede sabedoria. E isso agrada a Deus. Porque isso mostra que ele ouviu a palavra do seu pai, a doutrina do seu pai, que ele foi ensinado, que ele abriu o seu coração e que ele, na hora, ele pediu aquilo que o pai ensinou, direcionou, e honrando o seu pai, o ensino do seu pai, ele pede sabedoria, e honrar pai e mãe agrada a Deus, e ser ensinado mostra simplicidade e humildade. Isso mostrou a Deus que Salomão não estava somente pedindo algo por pedir. Ele pede, agrada a Deus, e Deus dá sabedoria, e a sabedoria não era o propósito para ficar rico, como a maioria sempre pede. Ele pede sabedoria para fazer justiça, para julgar o povo, para aprender a se submeter às autoridades, a Deus, a fazer alianças, a fazer o propósito de Deus, a socorrer o povo e abençoar o povo. Justiça no sentido de o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça. É se submeter, é obedecer, é servir, é governar, é fazer justiça, é socorrer a viúva, o necessitado, o órfão. Mas do outro lado também tem uma mãe. E me chama a atenção quando ele diz que ele aprendeu com o seu pai sobre sabedoria e pedir sabedoria. Mas quando vai falar da sua mãe, diz que ele é o filho único e estimado. Isso vai gerar alguns problemas, né? Salomão é o filhinho único e estimado, o filhinho da mamãe. E quando a gente não consegue se organizar como pessoa e como família, vai gerar muitos problemas. Quando Salomão, é óbvio, quando ele assume o trono, ele é muito novo, muito jovem, ainda não é casado, e quem vai se assentar junto com ele no trono é a sua mãe. E tudo aquilo que está fora do lugar vai gerar problemas. Quando não deixamos pai e mãe, quando não ouvimos, não honramos pai e mãe, quando não deixamos, quando não avançamos, quando não deixamos para fazer um bom casamento, termos filhos, uma família, e cumprirmos o propósito de Deus, quando uma pessoa está no lugar errado e a mãe, ela poderia até no começo estar do lado de Salomão como mãe no trono, mas a questão é que ela começa a gostar do trono, e ela começa também a querer manipular, fazer pedidos, e isso vai gerar uma série de problemas na alma de Salomão, e nós vamos ver no que vai desencadear. Um homem com 700, 400, com 1000 mulheres, porque algo não está estruturado em relação à mulher. E em nenhum momento pense você que eu estou aqui para falar bem de Davi ou falar mal da mãe de Salomão. Não, nós estamos aqui para aprender. Como eu falei, Davi errou muito, mas em relação a Salomão, ele foi muito sábio e inteligente. Ele soube ensinar o seu filho. E muitas vezes o pai não sabe, a mãe não sabe, e é importante nós crescermos em um lar em que o casal esteja unido. Porque Salomão, ele quer fazer justiça, ele quer agradar a Deus, ele pede sabedoria. E a gente pensa que, de repente, assim, sem mais, sem menos, Deus dá sabedoria, mas a gente não entende os processos. Porque se fosse algo mágico, místico, se fosse simplesmente um dom, Salomão não teria começado tão bem e terminado tão mal. Por que ele terminou tão mal? Porque ele quebrou os processos, ele desfez toda a estrutura e todo o processo. E quando uma pessoa realmente vai pedir sabedoria, eu não acho que é a melhor coisa para se pedir. Foi a melhor coisa que Davi entendeu e ensinou para o seu filho pedir a Deus.
Mas qual que é a melhor coisa para nós pedirmos hoje? Qual é a melhor coisa para o tempo de hoje, para você, a sua casa, para os seus filhos? Se você, como Davi, pegasse o seu filho desde pequeno, você ia falar o que para ele? Trabalha, estuda, seja forte, guerreiro, seja inteligente, seja sábio, peça isso, peça aquilo. Temos que entender que para cada tempo temos que pedir algo em especial. Eu sei que o apóstolo ele sempre fala, ele diz, olha, uma coisa que a igreja precisa pedir sempre é o dom do discernimento, discernir as coisas. E isso é discernir o que eu tenho, o que falta, o que eu preciso. Por exemplo, na casa do meu avô, certo dia meu avô bateu na mesa e ele profetizou sobre os seus filhos, ele falou, nenhum de vocês vai ser empregado. Vocês vão ser patrão. O meu pai reunia a família e ele diz, eu trabalhei muito e eu vou continuar trabalhando. Eu sou resultado de uma palavra do meu pai e eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês estudem muito. Vocês não precisam se preocupar tanto, a princípio, em trabalhar. Como eu tive que começar a trabalhar com 9 anos. Mas eu quero a palavra do meu pai, para mim e os meus irmãos, na nossa casa foi, eu quero que vocês estudem muito. Observe que de uma geração mudou. Meu avô chegou da Itália e chegou aqui o Brasil em um tempo totalmente diferente. Ele falou, é trabalho. Meu pai, depois de cumprir uma palavra, ele poderia dizer, não, eu quero vocês trabalhando. Eu comecei com 9 anos, eu quero que vocês comecem a trabalhar com 9 anos. Não, ele falou, não. A grande questão é ter sabedoria, discernimento para mudar as coisas, entender. Meu pai entendeu que era um tempo de muito conhecimento, sabedoria, e que seria muito importante se formar em uma faculdade, ter cursos. Mas qual seria a de hoje? Qual seria a palavra? Porque Salomão pediu sabedoria e foi a coisa certa. Será que nós estamos pedindo a coisa certa? Porque a palavra diz que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Porque pedimos sem fé, sem propósito, sem direção, sem ensino, sem doutrina. Mas tem uma coisa que Deus chega para uma pessoa e ele diz. E Deus chega para essa pessoa e ele não diz, seja sábio. Deus chega para ele e diz, seja forte, seja perseverante. E eu acredito que essa palavra ela é muito importante para nós hoje. Deus chega para Josué e diz, medita na palavra de Moisés. Em tudo que Moisés te ensinou, medita nessa palavra de dia e noite. Meditar é muito importante no ensino daqueles que são nossos pais, nossos mestres, mentores e pastores. Medite na palavra dos seus mestres, de dia e de noite. O Salmos diz que se você meditar na palavra dos seus mestres, você se tornará mais sábio do que todos eles juntos. E Deus dá essa ordem, medita na palavra de Moisés, de dia e de noite, não se desvie nem para um lado e nem para o outro, e esforça-te, tenha bom ânimo. Eu acredito que para esta geração, nós precisamos muito nos esforçarmos e termos bom ânimo. Foi o que eu falei para minha filha, filha, você não é inteligente. A minha irmã, na 5ª série, a minha mãe, 4ª série, estudou até a 4ª série. Sabia toda a tabuada na ponta da língua. Quando a minha irmã está na 5ª, 6ª série, minha mãe vai na reunião preocupada porque a minha irmã não sabe quando a conta é de mais, de menos, de multiplicação. E a professora diz, não se preocupa, mãe, ela vai usar a calculadora. Ela vai usar a calculadora, não se preocupa. Eu depois, para você ver a família, né? Na 6ª série reprovei em matemática e inglês. Até hoje tenho dificuldade em guardar os números. Ou seja, nós não somos inteligentes. Nós somos esforçados. Esforça-te, tenha bom ânimo. Porque se você prestar atenção, todo inteligente, todo sábio, vai ter problemas sérios emocionais de relacionamento. Você pega todo gênio, ele tem problemas sérios de inteligência emocional, de relacionamento,
para trabalhar em equipe. Agora tem um gênio, uma das pessoas com alto QI, que ele disse, olha, quando disseram, você é muito inteligente, você é um sábio, ele disse, o resultado do meu trabalho é 1% de inspiração, de ideia, de sabedoria e 99% de transpiração. Se uma das pessoas mais inteligentes, com QI mais alto, que mais criou, inventou, Einstein diz, é 1% de sabedoria, de inspiração, 99% é transpiração, é esforça-te, tenha bom ânimo, não desiste, avança. Nós precisamos nos esforçarmos e perseverarmos. Tanto é que a palavra diz para Josué, ninguém te resistirá, nenhum inimigo te vencerá, todos eles serão vencidos, todos eles cairão por terra. Por isso, eu fiz parte de uma geração que pediu sabedoria. E hoje eu vejo famílias destruídas por questões tolas, por divisão, por vaidade, machismo, feminismo, ideias, ideologias, loucuras. Loucuras. Como é que a geração que mais pediu sabedoria é a geração que mais está sofrendo com loucuras? Que mais tem acesso à informação, conhecimento, que mais vive experiências, que mais pode adquirir conhecimento, sabedoria. Como é que está sofrendo tanto? Por falta de sabedoria e agindo como loucos. E eu vejo que hoje qualquer pessoa que se esforçar e tiver bom ânimo vai vencer. Então eu quero deixar essa palavra hoje e dizer, aconteça o que acontecer, esforça-te e tenha bom ânimo. Não confie em dons, em talentos, em habilidades, em sabedoria humana, em força humana. Creia, confie em Deus. Busque e ouça essa palavra que Deus disse. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque nenhum inimigo vai te resistir. Nós agora aqui vamos fechar os olhos, vamos fechar a live, vamos fechar a porta da nossa casa e nós vamos orar. E que esse momento, se você está sozinho, ore a Deus. Se você está com a sua companheira, o seu companheiro, com a sua família, aonde você estiver, separe um momento agora para perguntar e pedir a Deus. Deus, eu quero pedir algo para você, mas o que eu devo pedir? Antes de pedir algo, peça para que Deus te mostre o que você deve pedir. Porque Deus tem mostrado ao meu coração o que eu devo pedir. E o que eu devo ensinar aos meus filhos. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, que Deus te abençoe, fique em paz.